Olá, que alegria estarmos juntos para o nosso encontro com o Evangelho. Então vamos iniciando esse momento tão especial, tão gratificante, nos unindo pela nossa oração com toda essa espiritualidade amiga que com tanta dedicação vem até nós. Eles são atraídos pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então vamos fazendo essa corrente de amor e de luz, buscando mentalizar a figura de Jesus, mentalizando seus mensageiros, adentrando pela porta principal da nossa casa, do local onde nós estivermos. E nós vamos recepcionando com muita alegria esses amigos queridos que vêm até nós no dia de hoje, nos trazer as vibrações de fortalecimento, de equilíbrio, de paz, proporcionadas pelo passe. Jesus, nós estamos aqui reunidos em seu nome. O nosso desejo é aprendermos a lidar com as nossas emoções, sermos pessoas melhores, fazermos escolhas mais sensatas, nos reerguermos. E para isso, Jesus, nós precisamos do teu amparo, precisamos do teu Evangelho. Que a tua luz esteja sempre conosco, Senhor. Que nós não nos afastemos do teu amor, desse caminho que nós sabemos que é o caminho da libertação. Permita, Jesus, que cada um possa receber o que mais necessita para o fortalecimento físico, mental e espiritual. Que hoje, ao finalizar esta assistência, cada um se sinta equilibrado, fortalecido, encorajado, com a certeza absoluta do amparo de Deus, do seu amparo Jesus, que em todos os momentos está vindo em nosso socorro. E assim, com muito carinho, nós também vamos envolvendo a Florinda, que ela sinta a presença da espiritualidade amiga conduzindo nas reflexões de hoje. E juntos nós vamos dizendo: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente aqui para estudarmos mais um tantinho do Evangelho de Jesus. Essas palavras de Jesus, elas são um alento para o nosso coração, um incentivo para a nossa melhoria interior. E cada vez que nós ouvimos as palavras do Evangelho de Jesus, começa a nascer dentro de nós alguma coisa direcionada ao crescimento, à frutificação. Então, é o nosso tema de hoje. Que tipo de solo é o nosso coração? E essa pergunta que está dentro da nossa mente, que tipo de solo é o meu coração? Como que eu recebo a palavra, as sementes do Evangelho de Jesus? Ela é baseada numa parábola que Jesus contou, que está em Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 23, e fala de um semeador que saiu a semear e lançando as sementes pelo caminho. Uma parte das sementes caiu ao largo, ao longo, à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dessas sementes também caiu num terreno pedregoso, que não era muito apropriado para semeadura, porque não havia muita terra. Brotou a semente, mas como não havia tanta terra e não tinha profundidade, o sol acabou por queimar essa semente e ela secou também. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, também ao longo da estrada. Porém, os espinhos cresceram e sufocaram essas plantinhas frágeis, tenras.
uma outra parte da semente caiu numa terra considerada boa, fértil, sem nenhum empecilho para brotar, e deu a colheita boa. E Jesus fala, né, através de Mateus, que foi uma colheita que deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Então, cada semente foi triplicando, multiplicando, crescendo cada vez mais. E aí, Jesus termina essa pequena história dizendo: aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, tentem entender o que eu estou falando aqui. Se hoje Jesus viesse e trouxesse a sua palavra dentro, para todos nós, como que ele iria encontrar o nosso coração? Que tipo de solo haveria para essas palavras de Jesus, simbolizadas aí nas sementes, né? Se ele semeasse hoje essa palavra, será que esse terreno estaria fértil? É uma pergunta que nós temos que meditar, né? O que eu estou fazendo com os ensinamentos, com a palavra, com todos os esclarecimentos que eu recebo, elas estão gerando os bons frutos? E não são bons frutos somente para mim, para as pessoas que estão ao meu redor também. E aí a gente fica meio que pensando, né? Se todos nós desejamos produzir esses bons frutos, mas de que maneira que nós estamos acolhendo esses ensinamentos do Evangelho para nós? Jesus, nessa parábola, ele utilizou na época, né, uma imagem muito conhecida das pessoas daquela época, que era o agricultor, o semeador, aquele que cuidava da terra, que era a realidade deles ali, espalhando as sementes. E Jesus mostra aqui nessa pequena história que a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas os resultados são diferentes. Por quê? Porque os terrenos foram diferentes ali. Uma parte foi no pedregoso, outra no terra sem profundidade, outra espinho, somente uma parte caiu em boa terra. Isso também acontece conosco, né? Cada um de nós vai receber esses ensinamentos e essas sementes de acordo com a qualidade, né, dos nossos terrenos, né? Então, o semeador, aqui na historinha de Jesus, ele representa a figura de Jesus mesmo, né? E não só de Jesus, mas todos aqueles que anunciam o Evangelho, a Boa Nova, que trazem os ensinamentos todos, né? Representa a palavra de Deus, que nós conhecemos aqui como a Boa Nova, né? E todos os ensinamentos do Evangelho. O terreno que ele fala ali, os diversos tipos de terreno, são a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa categoria, vamos dizer assim, enquanto espíritos em evolução. A mensagem é simples, profunda, trazendo oportunidades para todos. Deus oferece oportunidades de igual forma, com a mesma intensidade para todas as pessoas. O que muda não é a semente, não é o semeador, nada. O que muda é a maneira como nós recebemos esses ensinamentos. Cada um de nós vai reagir de um jeito. Uns vão achar muito difícil, outros vão achar isso não é para mim, outros, imagina, isso é coisa para pessoa idosa, ou então isso é coisa para mulheres. Eu já ouvi essa frase, evangelho é coisa para mulheres, como se o espírito tivesse gênero, né? Então, como nós vamos receber essas sementes nos nossos corações? Com boa vontade, com disposição? Então, vamos analisar aí os diversos tipos de solo que é a nossa realidade, né? Que é a nossa vida atual. Cada um de nós está aí com um tipo de terreno no coração. As sementes da história ali que caíram à beira do caminho e são comidas pelos passarinhos, pelas aves em geral, são aqueles que realmente ouvem a mensagem, mas não compreendem. Também não tentam entender, tirar nas entrelinhas o significado daquilo e nem guardam também os ensinamentos. Leem muitas vezes, ouvem, mas aquilo não quer dizer muita coisa para eles, né?
E é isso aí que acontece quando nós ouvimos uma palestra, ou lemos uma página boa de um livro, uma mensagem, ou quando nós fazemos o Evangelho no lar. E, no momento, aquilo até agrada a gente. Nós até ficamos mais livres, mais leves com a palavra, com o Evangelho, com os ensinamentos, com as vibrações. Mas, passado alguns instantes, algumas horas, nós voltamos, vamos dizer assim, a estaca zero, né? Aos mesmos velhos hábitos de ignorar tudo aquilo que nós estamos aprendendo e de, ao menos, tentar botar em prática. Nem isso nós fazemos, né? Então, é essa palavra que fala aí, que não cria raízes, porque ela permanece somente na superfície. É o primeiro terreno aí difícil, né? Este solo sem tanta estrutura, sem profundidade, ele pode representar também o nosso descaso com a palavra, né? A nossa falta de conceito, de foco, né? Estamos sempre distraídos, não conduzimos a nossa vida com base naquilo que nós aprendemos. A gente costuma separar até, né? Não, isso aí é a hora que eu vou na igreja, no centro, que eu ouço alguma coisa. Isso aqui é a minha vida presente. Então, continuo com aqueles velhos hábitos de intolerância, de indisciplina, todos os nossos velhos conhecidos, né? Essa pressa que nós temos, essa dificuldade de reservar alguns instantes do nosso dia para nossa vida espiritual. Então, esse é o terreno que não tem profundidade. Recebemos o ensinamento, achamos até bonito, mas não tem profundidade, porque nós não cuidamos, não dá para criar raiz. E o segundo solo, então, que é o pedregoso, né? A semente brota rapidamente, aquela euforia inicial, né? Mas ela seca, porque as raízes também não estão profundas. São aqueles que recebem o evangelho, acham lindo, nossa, Jesus maravilhoso, que coisa linda que eu aprendi hoje. Mas diante das primeiras dificuldades, onde nós deveríamos realmente aplicar aquilo que nós aprendemos e estamos aprendendo, a gente desiste. Acaba o entusiasmo, acaba tudo, isso é utopia, né? Não vai dar para seguir desse jeito, vou ficar com o meu modo de ser. Então, essas provas que nós passamos na vida, elas revelam a profundidade das nossas raízes espirituais. Até que ponto nós estamos incorporando, vamos dizer assim, os ensinamentos na nossa vida. É para tudo, é para a parte boa da nossa vida, mas também para a parte ruim da nossa vida. Então, o evangelho não é só para aquele momento de felicidade, de boa sintonia espiritual, de alegria, quando tudo está bem. Também na hora da dificuldade. A gente vai testar a profundidade das nossas raízes. Então, a gente vai ver até que ponto o evangelho pode curar, né, as nossas dores espirituais. Vamos analisar cada terreno desse, né? Para escolhermos um, que a partir de agora seja esse terreno sempre limpo, cultivado, tirado as ervas daninhas, as dificuldades, né? Que nós temos aí. O terceiro solo, então, dessa historinha de Jesus, belíssima história de Jesus, é quando a semente cai entre os espinhos. Olha aí, né? A planta cresce, mas os espinhos sufocam, a parábola fala, né? Jesus explica nessa história que os espinhos representam as preocupações excessivas com a vida material, com a vida atual, o apego às riquezas, aquela dificuldade que a gente tem em viver da mesma forma a vida espiritual e a vida material. A gente separa, não, vida espiritual é para quando eu for mais velho. Vou pensar nisso mais tarde. A minha preocupação agora é formar uma fortuna, é formar. Não que isso seja impossível de fazer junto, nós devemos nos preocupar sim com a previdência, com a poupança, com as reservas, isso sim, é nossa obrigação fazermos uma vida estruturada para que nada dê errado, né?
Temos que ter cuidado com a vida material, sim, trabalho, comprar as coisas, tudo maravilha. O que nós não podemos fazer é separar a vida espiritual da vida material. As duas são importantes e uma não pode ser mais importante que a outra. O que nós fazemos atualmente? Só a vida material, né? Precisamos cuidar da vida material. Tenho que ter, tenho que desenvolver. Vamos estudar, vamos aprender, vamos ter conforto. Tudo isso é válido, mas vamos pensar que tudo isso é passageiro e vai ficar aqui na Terra. O que nós vamos levar? São realmente aquilo que nós modificamos dentro de nós. Né? Então, que essa semente, quando ela cai, ela não seja sufocada pelos espinhos, que são esses apegos excessivos que nós temos, as preocupações demais, né, ao ponto de gerar a doença do século, ansiedade com o futuro, que vai, vamos ter o que comer, vamos ter o que beber? Vamos, claro, Deus não desampara ninguém. Deus sempre abençoou o trabalho, Deus sempre incentivou para cada um, através das palavras de Jesus, que cada um cuidasse realmente da sua vida material, mas que não esquecesse da vida espiritual. Então, é cuidar daquela transformação moral que nós precisamos, porque afinal de contas nós viemos aqui para quê? Só para comer e beber? Vestir, andar no conforto, no luxo? Não. Nós viemos aqui para evoluir espiritualmente, evoluirmos espiritualmente. Então, é para cuidar da vida material, sim, mas também é para cuidar da vida espiritual. Então, é deixar de lado o orgulho, a vaidade, a ansiedade, esses defeitos todos que nós carregamos há muito tempo na nossa vida, né? E fazer com que esta vida realmente seja a melhor oportunidade que nós tivemos até hoje, de progredir, de se aprimorar, de desenvolver virtudes. Nós não temos nenhuma virtude completa, temos pequenas manifestações de paciência, de humildade, de perdão, de misericórdia, pequenas partículas. Virtude completa não temos nenhuma, até porque faz parte da nossa natureza inferior ainda, né? Vai aos poucos desenvolvendo tudo isso. Mais tarde teremos algumas virtudes mais completas, depois de muito esforço, depois de muito aprendizado, de muito estudo. Então, os espinhos, eles representam também essa parte da inferioridade moral que nós carregamos ainda, esses sentimentos que ocupam o lugar da boa semente. A boa semente, que é o nosso evangelho, deveria florescer ali, mas os espinhos estão sufocando. E o quarto terreno, então, que é a quarta terra, né? Que foi denominada por Jesus a boa terra, é a terra fértil, é aquela que escuta com os ouvidos de ouvir, né? Que compreende, que vive e coloca em prática todos os ensinamentos de Jesus. E olha, Jesus nunca pediu nada que a gente não pudesse fazer. Jesus conhece a nossa inferioridade, sabe das condições ainda inferiores do nosso planeta. Então, tudo que está lá no Evangelho dá para a gente fazer. Ele jamais pediria alguma perfeição que nós não tivéssemos conquistado. Então, tudo que está no Evangelho dá para a gente pôr em prática. Faz parte, né, do nosso esforço, das nossas conquistas, e temos condição de fazer isso. Jesus nunca pediu perfeição para nenhum de nós aqui na Terra, porque ele sabe que ainda não é a nossa condição. Mas o que ele pede? O que significa essa boa terra? É a disposição de você melhorar a cada dia. É o que a gente fala da transformação moral, né? Ou reforma íntima, ou o nome que se dê aí. Mas é você ser diferente a cada dia. Diferente para melhor, né? Subindo na escala evolutiva de conquistas, de virtudes, de desenvolvimento, de acolher as pessoas com o nosso coração aberto, de acordo com o que nós aprendemos no Evangelho. São coisas que dá para a gente pôr no nosso dia a dia. Isso aí significa que nós estamos produzindo frutos. Esse é o sinal que a boa terra é boa.
realmente, né? É produzir frutos. Que frutos são esses, meu Deus? São as nossas virtudes, ser mais pacientes, saber perdoar com sinceridade, servir. Jesus, que é um espírito iluminado, o mais puro que esteve entre nós, tem uma frase dele que ele fala: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se ele pensava assim, que dirá nós, né? E aí é que nós temos que servir mesmo, né? Desinteressadamente, visando o bem comum, deixando de lado, né, as pequenas questões de vaidade, de orgulho, praticar a caridade sincera, não só a caridade financeira, material, nada disso, mas principalmente a caridade moral, que é aquela empatia, aquele acolhimento, aquela tolerância. E tudo isso não é de um dia para a noite que nós vamos fazer atos grandiosos, não, pequenas atitudes no nosso dia a dia. E esse evangelho então vai frutificando. Primeiro, a 30 por um, que nem fala na parábola, né? Depois a 60 por um. E aí, 100 por um. Cada semente multiplica e vai multiplicando. Então, nós não precisamos chegar no 100 logo de início. Vamos começar lá embaixo, né? As pequenas sementes produzindo algumas coisinhas. É igual quando a gente começa a cultivar alguma coisa, né? Sei lá, um pezinho de qualquer coisa lá que a gente resolve fazer num vasinho. Um tomate, por exemplo. Os primeiros, que a gente ainda não tem tanta prática, tanta experiência, não sabe ainda lidar com a terra, é dar uns tomatinhos meio mirradinhos, verdinhos, tá? Mas depois que a gente vai aprimorando, vai aprendendo, vai adubando a terra, os tomatinhos vão ficando mais comestíveis, né? Mais suculentos, né? Assim também são as nossas virtudes. Jesus não está esperando a perfeição de ninguém. Ao contrário, ele sabe que cada espírito cresce no seu tempo e com as suas condições. Mas o importante é você ser olha, até rimou, constante. O importante é ser constante. Continuar cultivando o bem, divulgando o bem, não com palavras, com pregações de praça pública, nada disso. Nas nossas atitudes, sendo exemplos vivos do Evangelho com as nossas atitudes. Primeiro, dentro da nossa casa, né? Depois, na nossa sociedade, nosso grupo social, de trabalho, de estudo, de moradia, enfim, onde nós estamos atuando. E nós aprendemos também com os benfeitores, com Jesus, com o Evangelho, que todos nós estamos em evolução constante. Nenhum terreno vai permanecer sempre o mesmo. Mesmo aquele pedregoso, aquele cheio de espinhos, ele pode tornar-se fértil um dia. É igual o tomatinho que eu disse aqui, né? O comecinho pode ser, ainda a gente é meio inexperiente, não sabe cultivar, lê aqui, lê ali, troca de semente, troca de adubo, faz isso, faz aquilo. O que era um terreno infértil passa a ser um terreno fértil. Assim são os nossos corações. Esse adubo que nós precisamos aprender aí a distribuir, a fazer, tal, são as provações que muitas vezes nós temos na vida, os desafios, quando elas são bem aproveitadas, sem revoltas, elas funcionam como uma adubação da terra, uma preparação para que essa terra fique cada vez mais fértil. E nós vamos vivendo a cada oportunidade que Deus nos concede de uma nova vida, uma nova oportunidade de cultivar melhor essas sementes. Então é trabalho para a eternidade, para a imortalidade, né? Nós vamos continuar isso fazendo sempre. E o Emmanuel, que esse espírito iluminado que nos trouxe tantas mensagens boas através do Chico Xavier, diversas obras dele ele ensina que o evangelho deve ser vivido diariamente nas nossas vidas. Não é apenas admirando. Ai, que beleza de palavras! Nossa, que palestra maravilhosa! Que coisa linda que eu ouvi hoje! Que livro maravilhoso! Olha, os livros do Chico, eles são verdadeiras assistências espirituais para os nossos corações. Mas não é somente para a gente admirar, é para fazer um bom uso daquilo, né? Então, essa transformação que Jesus pede que nós façamos, ela vai acontecer quando nós permitirmos
que essa mensagem de Jesus renove os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. E tem uma frase do Emmanuel que é muito linda também. Eu gosto muito dessa frase, né? Não por interesse, mas por ser uma frase de esperança. O bem que hoje nós semeamos será a colheita de paz que nós vamos encontrar amanhã. Então a gente quer muito a paz, né? A gente fala sobre a paz interior, a paz mental, a paz do coração, a paz de consciência. Ela vai ser encontrada um dia, mas vai ser quando nós semearmos isso dentro de nós. Então, aí sim vai ser o terreno fértil. Então, vai ser cada pequeno gesto de paciência, cada pequeno ato de caridade, cada pequena vitória sobre as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos defeitos, representa uma nova semeadura, uma semente que é lançada aí num terreno dentro do nosso coração. E que esse terreno tem que ser necessariamente fértil para lançar e gerar frutos 100 por um. Pode ser no começo 30 por um, mas vamos aí trabalhando para que vire 100 por um. Então, para nós encerrarmos aqui a nossa consideração sobre a qualidade do terreno do nosso coração, a parábola do semeador, ela nos ensina a observar o terreno, não o terreno dos outros. Cada um cuida do seu terreno, mas o terreno do nosso próprio coração. Não é para a gente perguntar que tipo de pessoa é o meu próximo, é o meu pai, a minha mãe, a minha mulher, meu marido. Não. Vamos perguntar para nós mesmos que tipo de solo eu estou oferecendo para Jesus semear as sementes. E todos nós podemos melhorar esse terreno, sim, sempre, sempre, sempre. Diariamente nós temos oportunidades de reformular essa terra, de renovar, afofar essa terra aí para que a semente realmente respire lá dentro, né? E aí nós temos o consolo do Evangelho, o consolo da caridade, o benefício da oração, tudo isso são recursos, instrumentos para melhorar a qualidade do nosso solo. E aí nós vamos devagarinho combatendo as nossas imperfeições, as nossas vaidades, nossos orgulhos, e enfrentarmos com dignidade, coragem e esperança todas aquelas dificuldades que surgirem na nossa vida, porque elas vão fazem parte do nosso processo evolutivo. Elas estão lá para isso. Elas são todas as dificuldades são preciosos instrumentos para a nossa evolução. Então, que tipo de sementes eu estou cultivando no meu coração? Eu estou permitindo que os espinhos da preocupação, da vaidade, do orgulho, do apego, elas estão sufocando essa semente? Onde eu posso melhorar? Onde eu posso recomeçar a cultivar melhor essa minha terra, essas minhas sementes? Em que momento eu vou replantar essas plantinhas que já estão meio murchinhas, né, meio desidratadas ali, para que elas possam realmente germinar, florescer e produzir frutos de amor, que é isso que Jesus espera de nós. Frutos de paz, frutos de caridade. Então, que Jesus nos abençoe nessa tarefa grandiosa de semearmos dentro do nosso coração as sementes que ele vem lançando há tantos séculos para os nossos corações, e elas caem e morrem por falta de cuidado, por falta de profundidade, por apego excessivo. Então, vamos pensar durante essa semana sobre a qualidade do solo dos nossos corações. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. E nesse instante, onde temos a oportunidade de nos reconhecermos que tipo de solo nós somos, nós vamos nos propondo a sermos um solo fértil, que Jesus possa contar com o coração de cada um de nós. E nesse instante, a semente do amor vai germinar, porque nós doaremos amor ao nosso planeta,
a todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um abraço, doando amor a todos os que estão equivocados, que estão enganados, levando uma vida, espalhando mentiras, se ligando aos vícios, à vida desregrada, que todos possam abrir seus corações, abrirem seus olhos para poderem ver o convite de Jesus para seguirmos os seus ensinamentos. Nós vamos vibrando saúde a todos os doentes do corpo e da alma, coragem a todos aqueles que estão passando por dificuldades desafiadoras, que portas se abram para todos os que estão desempregados, que haja crescimento econômico, que haja oportunidade de trabalho para todos. Vibremos para as famílias se unirem, que os lares da terra possam ser esse centro de convivência fraterna, que a verdade divina possa se esparramar pelo nosso planeta, que todas as religiões se unam para levar o fortalecimento a todas as pessoas. Jesus, nós te pedimos pelos nossos casos particulares, pelos nossos familiares, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso lar, que cada um de nós se fortaleça no amor, na perseverança do aprendizado do seu Evangelho, na prática do bem, do amor, da caridade. Que a tua luz, Jesus, fique impregnada em nosso lar, envolvendo todos que estão conosco, todos que entrarem, para que sempre possamos sentir o seu amparo em nossa vida. E com esse sentimento de gratidão, de confiança em Jesus, em Deus, com os nossos corações abertos, nós vamos ficando preparados para recebermos dos mensageiros de Jesus as energias que irão nos fortalecer. Que nesse instante nós possamos estar em sintonia, de coração aberto e confiante, para que esse fluxo de energia seja transmitido para cada um. Essas energias que nos envolvem em saúde, em equilíbrio, em fortalecimento, em paz, que vão eliminando mágoas, que vão eliminando aquele peso, que vai retirando tudo que não serve e nos deixando assim, aquele solo adubado, pronto para germinar o Evangelho. Jesus querido, que essas energias possam equilibrar as áreas com deficiência, que nós possamos sentir um bem-estar enorme nos envolvendo, que aquelas doenças possam ser tratadas, que a medicação que estamos tomando possa ter o efeito desejado, que os médicos que nos assistem sejam inspirados a prescrever, a diagnosticar aquilo que for melhor e mais correto, que nós possamos melhorar e nos curar se for permitido, mas que possamos, Jesus, nos fortalecer na compreensão dos motivos que nos levaram ao desequilíbrio. Que possamos cada vez mais olhar para cada um de nós
e enxergar esse Filho de Deus com tanta coisa linda para desenvolver. Nós somos ainda tão pequenos como se fôssemos um vagalume. Mas um vagalume tão pequenininho é capaz, com a sua luz, de iluminar o caminho. Que cada um de nós seja um vagalume que se une para que a luz aconteça. Somos pequenos, mas juntos podemos fazer muito. Que cada um possa continuar fazendo o seu papel, fazendo bem e sendo pessoas melhores. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós vamos nos despedindo do encontro de hoje, sentindo essa presença amiga nos fortalecendo, sentindo que essas energias ficarão conosco e nós utilizaremos de acordo com nossas necessidades. E rogamos a Deus e a Jesus o amparo, para que durante a semana cada um de nós seja vitorioso, com muita fé, com muito equilíbrio. Até uma próxima oportunidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje. Graças a Deus.